Boa noite! Vamos lá então, mulherada. Entrem aí. Sejam aí muito bem-vindas. Vamos lá para mais um momento, para mais uma aula, para mais uma reflexão. Esse é um tópico muito importante, mais uma aula aí com um tema, com um assunto que eu vejo que é uma dificuldade de vocês muito grande, que vocês me perguntam direto na caixinha assim, Thaís, pelo amor de Deus, como que eu faço pra esquecer ele? Como que eu faço pra superar esse meu ex? Como que eu faço pra realmente aceitar esse término, pra eu realmente conseguir me relacionar novamente? Eu vejo, gente, de verdade, que esse é um assunto que vocês têm bastante dúvida, bastante dificuldade. E é por isso mesmo que eu trouxe esse tópico dessa aula pra gente conversar hoje. Então me digam aí, né, quem está vindo pela primeira vez. Quem nunca assistiu uma aula minha, normalmente as aulas acontecem nas terças-feiras às 19h30. Mas aí por conta do feriado eu acabei mudando pra gente fazer essa aula hoje. Então escrevam aí pra mim quem está vindo pela primeira vez. Quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu gosto bastante da gente ter essa conexão, então eu faço sempre o máximo possível para conseguir ler o que vocês me enviam nos comentários. Então fiquem à vontade aí para vocês escreverem qualquer coisa, que daí eu vou lendo o que vocês vão me mandando. Outra coisa muito importante. Tenham esse momento dessas nossas aulas, um momento muito seu com você. Então, fique num lugar, se você conseguir, com fone de ouvido, fique num lugar realmente que você consiga me escutar e meio que se desligue um pouco do mundo externo. É o momento que eu quero que você tenha conectado consigo mesma para você conseguir absorver mais ainda o conteúdo que eu trago, que eu estou trazendo aqui. Eu digo que a gente não as coisas não acontecem por um acaso. Se você está aqui escutando essa aula de hoje, é porque de alguma maneira você precisa escutar. Então eu quero aproveitar isso e eu quero que você pegue esse aviãozinho que tem aqui e encaminhe essa aula para 5 amigas. 5 amigas que precisam escutar um conteúdo, 5 amigas que precisam realmente aprender a superar um ex para conseguir aí se abrir para um novo relacionamento, para ter um novo relacionamento. Então enviem aí que amigas de vocês que têm dificuldade de superar, quem que me falem aí, até vocês, né? Quem de vocês hoje percebe que não está conseguindo superar alguém? A pessoa já te humilhou, a pessoa já te xingou, a pessoa já te falou que não quer você, mas de alguma maneira você ainda se vê ali presa naquele relacionamento. Me digam aí, vocês estão muito quietas hoje. Hoje eu quero que a gente converse e eu quero que a gente converse muito. Então escrevam aqui nos comentários pra gente começar essa aula com tudo. Quem está vindo aí pela primeira vez também, seja muito bem-vinda. Lembrando que hoje a gente tem 2 aulas, então eu vou depois encerrar essa aula e aí depois a gente começa a próxima aula. Então vamos lá, gente. Vamos começar então tentando entender um pouco mais como que eu supero alguém. Então, quando a gente pensa em um relacionamento, independente se é ficante, se é namorado, se é marido, quando a gente pensa em qualquer tipo desses relacionamentos afetivos, o que eu percebo? Sim, Mônica, dependência emocional é dureza. Eu já fui, não sei se vocês sabem, rapidinho, eu já fui muito dependente emocional. Então, hoje, o meu intuito aqui, o principal objetivo aqui com vocês é justamente trabalhar essas questões emocionais de vocês para vocês se tornarem independentes emocionais. Então, né, eu tenho aqui as minhas aulas, meu conteúdo gratuito que eu dou aqui para vocês e tem também o meu curso Método DDI, que é onde a gente realmente aprofunda. Então, a gente tem 10 mentorias, a gente tem todo o conteúdo teórico para ajudar vocês aí a se livrarem mais ainda da dependência emocional, para vocês se tornarem independentes, para vocês terem o relacionamento saudável que vocês sempre desejaram. Então vamos lá. Então vamos trabalhar hoje essa questão de superar alguém, de superar um ex, superar um ficante. Então quando a gente pensa nesse relacionamento afetivo, qual que é a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas passam? A maior dificuldade que as pessoas têm de superar alguém?
Porque a pessoa, ela fica, vamos colocar assim, presa nesse relacionamento, porque de alguma maneira ela cria uma expectativa de que aquele relacionamento deveria ter sido diferente. A pessoa que ela tem dificuldade de superar, ela tem a dificuldade de, vamos colocar assim, aceitar que o que eu sentia por ele é diferente. O que ele sentia por mim é diferente daquilo que eu gostaria que ele sentisse. Eu gostaria tanto que ele gostasse de mim. Eu gostaria tanto que ele me valorizasse. Eu gostaria tanto que ele me tratasse bem. Eu gostaria tanto que ele tivesse ali, fosse um relacionamento saudável. Eu gostaria. E a pessoa, ela acaba tendo essa dificuldade de, vamos colocar assim, de aceitar que realmente, o que eu falei muito na aula passada, que vocês eram incompatíveis. Eu vejo que isso é um ponto da incompatibilidade que eu aperto aqui muito na tecla de falar pra vocês, que as pessoas, elas têm muita dificuldade. As pessoas que são dependentes emocionais, elas acabam tendo mais ainda dificuldade de lidar e de superar um relacionamento, justamente pela expectativa que você coloca no outro, que a pessoa coloca no outro. Então eu tenho uma expectativa de que aquele relacionamento vai me salvar. Uma expectativa de que aquele relacionamento vai me fazer 100% feliz. Uma expectativa de que a gente realmente vai dar certo pro resto da vida. E quando de alguma maneira eu me frustro, eu acabo tendo dificuldades de lidar e de superar e de aceitar que realmente nós não demos certo. E eu tô aqui pra falar pra vocês algo que pode ser, que não sei se alguém já falou, mas pode ser que eu esteja aqui falando pra você pela primeira vez. E eu quero que você me escute com muita atenção. Você precisa, pra conseguir superar realmente alguém, entender e dar a liberdade para o outro ir embora. Da mesma maneira que você tem a sua própria liberdade de ir embora, o outro também tem a liberdade. O outro também tem a liberdade de falar assim, nossa, realmente a gente não tá dando certo. É melhor a gente terminar. Só que a pessoa que realmente ela é dependente, qual é a maior dificuldade que ela tem? De lidar e de colocar uma expectativa que deveria ter sido diferente. E, gente, a gente precisa entender e dar a liberdade para o outro de ir embora. Se eu não dou a liberdade ao outro de ir embora, eu imploro por migalhas, eu imploro por atenção, eu imploro porque eu quero que o outro fique comigo para o outro cuidar de mim, porque sem esse relacionamento eu não sou nada. Se eu não dou ao outro essa liberdade de escolha, eu vou viver num casulo, eu vou viver alienada, eu vou viver presa, porque eu acho que, na verdade, eu prendo o outro, né? Eu vivo nessa constante prisão que eu coloco a outra pessoa, porque eu tenho a dificuldade de aceitar que nós somos realmente incompatíveis. E aí eu quero que vocês comecem a refletir hoje no relacionamento de vocês, ou como foi o relacionamento, e o quanto que você ainda se vê presa. Hoje você não consegue superar o seu ex, seu ficante, o seu namorado, o seu marido, justamente porque você não aceita o fim. Pensem, não sei se vocês conhecem muito as fases de elaboração do luto. A primeira é a negação. E eu falo isso direto pra vocês. Término de relacionamento é como se fosse viver um luto. Eu preciso passar por essas fases. E em muitos momentos a gente fica em estado de negação quando a gente perde uma pessoa querida. E a gente precisa começar a trabalhar a aceitação. E eu preciso dar a liberdade ao outro de ir embora. Gente, é um ponto que eu vejo que o que acaba acontecendo, né? Eu não quero superar ele. Eu não quero que a gente termine. Eu não quero que ele me abandone. Porque, nossa,
começar tudo de novo. Eu vou ter que conhecer alguém, eu vou ter que me apresentar, eu vou ter que ver do que a pessoa gosta, a pessoa vai ter que ver do que eu gosto, a gente vai ter que se conhecer, tudo de novo. Ai, não! Olha ele ali, já tava tudo melhor com a gente junto, a gente já sabia que a gente gostava um do outro, que a gente não gostava, tal. Mas de alguma maneira está ocorrendo uma incompatibilidade que você não está conseguindo ver. E eu te convido hoje a começar a olhar para tudo isso. Hoje você acaba, olha isso que eu vou te falar. Você acaba se prendendo nesse relacionamento. Então hoje você se prende em que aspecto? Você coloca uma expectativa de assim, ai, mas ele deveria ter feito isso pra mim. Nosso relacionamento deveria ter isso. Nossa, mas no começo ele tinha tanto pra me oferecer, agora ele nem tá me elogiando mais. Não, mas ele já me elogiou muito, eu tenho certeza que ainda ele vai me elogiar. E aí eu fico com aquela falsa expectativa. Então eu me prendo em algo que não existe mais. Pela dificuldade que eu tenho em dar a liberdade ao outro de ir embora. Eu vejo que acontece muito assim, o ficante não me assumiu. Mas depois de um mês ele tá namorando a outra. Como assim? Que absurdo! E aí você fica se prendendo, colocando toda a sua energia, todos os seus sentimentos naquele ficante ou naquele ex, que às vezes o outro tá até seguindo a vida. E quando o outro segue a vida, então, aí que fica mais difícil ainda de você superar. Porque aí você fica remoendo ainda mais. Aí você fala, nossa, mas ele tá sendo um ótimo namorado com aquela pessoa, e por que ele não tá sendo um ótimo namorado? Por que ele não foi um ótimo namorado comigo? E a gente precisa aceitar. Eu vejo que essa é a maior dificuldade. Eu falo muito para as minhas alunas do MEDDI. Nós precisamos aceitar alguns términos. Pra gente conseguir fechar esse ciclo, para eu elaborar todo esse término, para eu estar aberta para o novo. Então eu só consigo realmente estar aberta para o novo a partir do momento que eu me desprendo de todo o meu passado e de que eu entendo e que eu deixo aquela pessoa ir. O quanto que você tem deixado algumas pessoas irem embora da sua vida que você já percebeu que realmente vocês são incompatíveis. O quanto que isso acaba te atingindo emocionalmente e que você se deixa levar por isso, porque você quer aquilo a todo momento. Deixa eu só ver aqui, Thaís. Fui casada há 25 anos e terminei meu relacionamento porque estava abusivo, mas sofro muito. Fez 1 ano. Mesmo sabendo que ele não vai mudar, eu ainda penso nele. Pra piorar, tive 3 filhos. Vamos olhar pra isso? Faz 1 ano que o seu relacionamento terminou. O quanto que você ainda acaba tendo expectativas de que será diferente. O quanto que você acaba não aceitando que realmente vocês não são um relacionamento saudável. Era abusivo. O que eu te sugiro olhar para isso é para a aceitação de dar a liberdade que realmente vocês são incompatíveis, então a gente precisa aceitar que isso vem acontecendo. E a gente precisa trabalhar o seu merecimento. Provavelmente a sua régua do merecimento está lá embaixo, que você de alguma maneira se prende e você acha que você merece um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. E aí você se prende nesse passado e que enquanto você não deixar ir, enquanto que dentro de você não elaborar isso e você não aceitar, você vai continuar, pro resto da sua vida nesse relacionamento. Na verdade, é tentando superar um relacionamento, um casamento que já foi ao fim. Então a gente tem que entender essa incompatibilidade. A gente tem que entender, pra gente estar aberta realmente ao novo, que eu preciso deixar algumas pessoas irem pra eu me curar, pra eu ver qual aprendizado que eu tenho diante de toda essa experiência, pra eu conseguir estar abertas para outro relacionamento. Enquanto a gente não entende que eu preciso dar ao outro essa liberdade, eu vou continuar me mantendo nessa relação. Então eu quero que você olhe pra isso, por mais que hoje um término pra você te machuque,
Por mais que doe hoje, por mais que você fique, mas poderia ter sido assim, ele poderia ter feito isso por mim, eu poderia ter feito isso por ele, eu poderia isso, não deveria ter sido assim, não deveria. Acabou, gente. E a gente tem que lidar que acabou. Luto, negação, não quero superar, elaborar isso. Prende em algo que não existe mais. Você não supera porque você fica remoendo. Tu precisa aceitar pra fechar o ciclo. É exatamente isso, Mônica. Enquanto você não aceita isso, você não vai conseguir superar e você vai viver esse relacionamento pro resto da vida. Você vai continuar presa a esses sentimentos pro resto da sua vida. E justamente até eu vejo que algumas pessoas sofrem muito com essa dificuldade realmente de superar, porque elas acreditam que tem que ser do meu jeito. Então, o relacionamento tem que ser do meu jeito. Tem que acontecer isso, de determinada forma. Se não acontece, elas têm dificuldade de lidar com a frustração. E é aí que o buraco vai ficando cada vez mais baixo. Tem que ser com as minhas vontades, tem que ser na hora que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser da maneira que eu quero, tudo que eu quero. E aí quando não acontece da maneira que eu quero, eu me frustro e aí eu tenho dificuldade de aceitar que realmente a gente é incompatível e que eu preciso fechar esse ciclo para eu conseguir seguir em frente. Então, gente, aceitem, isso faz parte da maturidade. Adultas, mulheres maduras aceitam términos. Por mais que doa, por mais que machuque, eu preciso entender que nós somos incompatíveis. Eu preciso entender que eu gostaria de que tivesse sido dessa maneira. E não foi. Eu dei uma melhor. Agora eu não posso ficar aqui implorando por uma migalha. Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, a pessoa que é dependente emocional, de ficar comigo mesma. Então eu vou implorar por migalhas, porque eu não quero ficar sozinha e eu vou ficar fazendo de tudo pelo outro. Isso é uma característica muito forte de uma pessoa que é dependente emocional. Que não aceita realmente o fim, que não aceita realmente o término e fica alimentando tudo isso porque tem medo de ficar sozinha. Então olhe pra isso e o quanto que às vezes você pode estar tendo dificuldade de superar alguém porque você colocou esse parceiro em um pedestal e você está se vendo ali com baixo valor, com baixo merecimento, com uma baixa autoestima, e você acaba achando que o outro é muito melhor que você. Então eu quero que se eu coloco o outro no pedestal, como se o outro fosse melhor, como se o outro fosse sensacional, e eu estivesse aqui, sou um merda, um lixo, sou super inferior, eu não tenho valor nenhum, eu vou ter mais dificuldade ainda de superar alguém, porque é como se aquela pessoa fosse o príncipe encantado. E eu fosse aqui uma mera submissa. E aí eu não vou conseguir esquecer e superar esse relacionamento, porque é como se ele fosse muito pra mim. Então, pelo amor de Deus, eu preciso ter ele ao meu lado. Pelo amor de Deus, eu não posso perder um cara desse. Só que você, nesse momento, pode ser que você esteja cega. Então eu te convido agora a olhar, será que esse parceiro ou parceira que você está tentando superar, será que ele é tudo isso mesmo? Ou você não está o colocando em um pedestal e se colocando ali como uma vítima, uma coitadinha que precisa desse relacionamento e desse cuidado o tempo todo? Se você se vê como inferior, é como se você não quisesse superar isso, porque de alguma maneira o seu ex te deixa na zona de conforto. De alguma maneira você se sente ali protegida e você idealizou tanto essa pessoa que é como se sem ele você não fosse sobreviver. Então, superá-lo significa pra você muito mais que um término, um relacionamento. Como se você estivesse sozinha consigo mesma. Então, se você é dependente, você tem mais essa característica, mais essa dificuldade. Porque você não gosta de ficar consigo mesma. Então, você já coloca todas as suas expectativas na mão da outra pessoa. Tá fazendo sentido isso? E eu quero que você comece a olhar. E aí, Thaís, então como que eu me abro pro novo? Eu entendendo que relacionamento é frustração também. Eu preciso ir tentando, olhando, analisando os contextos. Na próxima aula até a gente vai falar, né, como lidar com o ficante, que eu vou ajudar vocês a lidar com o ficante. Mas eu preciso estar abertas para experiências. E a gente não pode ter medo de fracassar. Gente, isso faz parte.
Faz parte eu me relacionar com algumas pessoas e falar assim, nossa, eu dei meu melhor aqui e o cara foi embora. Nossa, eu tô dando meu melhor aqui e o cara não reconheceu. E aí a gente fica com aquela dificuldade de aceitação, a gente fica nesse estado de negação. E quando a gente vê o cara tá lá namorando, o cara tá com outra pessoa e você continua ali apertando a mesma tecla. Porque você acha que assim, agindo da mesma maneira, você vai conseguir superar. Você acha que assim, stalkeando ele, olhando a vida dele 24 horas por dia, querendo saber o que ele tá fazendo, o que ele deixa de fazer, você vai superar. Você não vai superar dessa maneira. Você vai superar a partir do momento que você aceitar a incompatibilidade. Pessoas me perguntam, Thaís, como que eu faço para crescer alguém? Fechando esse ciclo. Aceitando que realmente foi isso. A pessoa passou na sua vida, ela te ensinou alguma coisa. Qual o aprendizado que você pode ter, então, depois desse relacionamento? Desse casamento? O que você aprendeu desse casamento? O que te traz nesse casamento que você vai levar pro resto da sua vida, que te faz ser uma mulher mais madura? Uma mulher que realmente reconheça o próprio valor. Uma mulher realmente que reconhece o seu merecimento. De novo, se você coloca ele no pedestal, você coloca como inferior, o seu merecimento é baixo, você vai continuar aceitando migalhas. Você vai continuar aceitando pouco. Você vai continuar aceitando que é essa migalha, essa porcaria que ele está te dando é o suficiente. E você vai continuar se mantendo nesse relacionamento pro resto da sua vida. Então tomem muito cuidado. É isso que a pessoa tinha para te oferecer. Essa é essa pessoa. Pare de idealizar e de achar que ele é o príncipe que vai chegar para te salvar no cavalo branco. Enquanto você não se salvar, desculpa, mas ninguém vai te salvar. Pode ser o melhor cara da vida. Se você não estiver bem aqui dentro, se você não tiver superado as suas dores, as suas feridas emocionais, pode ser o cara mais saudável da vida. Ele não vai querer ficar. Porque ele vai perceber, nossa, que desesperada, nossa, que tóxica, nossa, que isso, e ele vai embora. Então, cure, aceite, para um ciclo se fechar, para um ciclo novo se abrir, você precisa fechar esse ciclo. Você precisa aceitar as incompatibilidades e cuidado com as suas expectativas. Elas podem te derrubar. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá fazendo sentido isso? Agora vocês conseguem olhar um pouco mais para isso, essa questão do ser rejeitada, para essa questão de fracassar, que isso realmente faz parte. E enquanto você não começar a mudar aqui dentro, você vai continuar tendo os mesmos relacionamentos ou vai continuar sofrendo por um cara que às vezes tá namorando outro. Eu lembro do meu segundo relacionamento, quando eu terminei depois de um tempo meu ex, né? Ficou. Pode fazer uma pergunta. O meu ex, ele ficou. Já começou a namorar com outra pessoa, tal, enfim. E eu fiquei, nossa, mas como assim? Aí quando eu comecei a ser mais racional, eu falei, não, que ele seja feliz. Porque realmente comigo a gente foi incompatível. E que eu preciso superar isso, eu preciso aceitar isso para eu estar aberto para um novo relacionamento. E aí foi então que apareceu meu namorado. Se eu tivesse presa lá atrás, nossa, mas ele tá namorando com outra, nossa, mas ele isso, eu iria continuar presa e não iria estar aberta para conhecer outras pessoas que sejam mais compatíveis comigo. Exato. Eu entendo que ele nunca me amou e tô com dificuldade de aceitar. Você precisa aceitar que realmente tem pessoas que... É igual o exemplo que eu dei da Nutella do doce de leite. Tem pessoas que vão gostar mais de Nutella. Tem pessoas que vão gostar mais de doce de leite. E a gente tem que entender que isso faz parte. Da mesma maneira que tem pessoas que vão te amar muito. Mas tem outras pessoas que não vão te amar tanto. Tem pessoas que você vai gostar de uma maneira como você nunca gostou antes. Mas pode ser que você não seja correspondida. Isso faz parte. Da mesma maneira que você já rejeitou outras pessoas porque você não gostou com a mesma proporção. Enquanto a gente não entende que a gente precisa passar por esses ciclos, você vai continuar frustrada e olhando para aquilo de uma maneira que não vai te levar para lugar nenhum. E tente olhar um pouco para isso. Será que realmente você não está presa a uma realidade com esse seu parceiro que você idealizou?
De alguma maneira ele fez você se sentir madura, adulta, desejada por um momento. E aí você tá pegando esse pequeno momento e você tá colocando uma expectativa, você tá generalizando como se isso fosse 100% do relacionamento. Então você acaba tendo mais dificuldade ainda de aceitar, porque você deu uma idealizada e uma generalizada e uma aumentada em tudo aquilo que ele era. De novo, ele no pedestal e você se coloca aqui, inferior. Então pare, aceite. E eu garanto pra vocês que a partir do momento que vocês começarem a aceitar que algumas pessoas precisam ir embora para as outras chegarem, a chave de vocês vai começar a mudar. Eu sou justo ao contrário, eu não supero porque o outro me ama demais. Talvez foi quem mais me amou e me cuidou e ficou do meu lado e eu fui ciumenta e ele terminou comigo. Essa é a maior prova, Mônica, que enquanto a gente não está bem com nós mesmas, a gente vai refletir, a gente vai acabar com os relacionamentos. Então você pode ser, o cara pode ser um príncipe, igual eu acabei de falar, ele pode te amar, ele pode te cuidar, ele pode fazer tudo pra você. Só que se aqui dentro você não estiver segura, se você realmente não acreditar que você é merecedora de estar com um cara desse nível, vamos colocar assim, se você não se colocar no mesmo nível, isso vai te assustar e de alguma maneira vai abater sua insegurança e você vai continuar se sentindo insegura. Eu falo muito isso com as meninas, quando eu dou mentoria, né, com as minhas alunas do MEDDI. Porque dentro do MEDDI, com as mentorias, eu consigo escutar vocês um pouco mais, eu consigo trabalhar um pouco mais de uma maneira mais individual vocês para conseguir ajudar. Mas a gente precisa olhar para o quanto que você está se vendo como inferior e aí quando aparece um cara assim, você se vê aqui embaixo e aí você não consegue realmente manter um relacionamento de alto valor. Como lidar com o luto de um futuro término? Sinto que já estou vivendo o luto antes de virar e falar que eu não quero mais. Sabe como a gente vive o luto? Passando por ele. Então, a gente precisa primeiro encarar e terminar. Então, o relacionamento não está me fazendo bem, nós somos realmente incompatíveis, a gente realmente não tem nada a ver um com o outro e tudo mais. Eu preciso aceitar que realmente eu vou passar por isso e que nós não seremos incompatíveis. Essa frase da incompatibilidade é algo que eu costumo apertar sempre nessa tecla, porque se a gente fosse compatível com todas as pessoas, o primeiro cara que eu beijei lá na minha adolescência, se a gente fosse compatível com todas as pessoas, eu estaria namorando com ele até hoje. Então a gente precisou passar, eu precisei passar, vocês estão precisando passar por alguns lutos de términos para te trazer algum amadurecimento, algum aprendizado, para você se curar algumas feridas suas emocionais, para você estar aberta para outros relacionamentos. Por mais que doa agora, precisa doer para isso ser algum aprendizado para você conseguir superar. E eu estou aberta para você estar aberta aí, para realmente ter alguém ao qual você seja compatível. Certo, gente? Aceitava migalhas dos meus ex e ele falava que demorei pra ficha cair. Não é fácil. Gente, não é fácil terminar. Principalmente porque tem todo um sentimento, tem todo ali um respeito, tem toda ali uma admiração, tem todo ali um contexto que você viveu com a pessoa. Seja um mês, seja 2 meses, seja 2 anos. Não é fácil o processo do término. Mas a gente precisa, quando a gente entende do processo do amadurecimento, do mundo adulto, eu preciso entender que eu preciso passar por isso. Porque senão, hoje é responsabilidade de vocês estar nesse relacionamento. E se você está nesse relacionamento hoje infeliz, você está se machucando. Então, se você não fizer alguma coisa pra mudar, você viverá isso pro resto da sua vida. Então, é sua responsabilidade hoje como adulto, como adulta, sair disso pra você se curar, pra você estar mais maduro pra outros relacionamentos. A sua maturidade influencia no seu relacionamento. Vou responder aqui a última pergunta. Acho que esse relacionamento que estou acabando hoje já não foi escolhido certo porque estava mal. Exato, é isso. Enquanto a gente não cura uma ferida na outra, eu falei muito sobre isso na aula passada. Assistam a aula que eu dei na semana passada, que eu falo um pouco dessas feridas que a gente traz quando a gente não realmente vive o término do outro relacionamento, o quanto que isso impacta nos nossos próximos relacionamentos. Então a gente precisa aí se curar, a gente precisa se superar o relacionamento pra gente estar realmente aberta para as novas experiências e para os novos aprendizados, que isso faz parte da vida.
Então, errar faz parte, a gente precisa aprender com o erro. Certo, gente? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula de agora, eu vou fechar aqui, vou abrir de novo, que daí a gente vai pro tema de como agir com o ficante, tá? Como agir com o ficante. Então, eu vou fechar aqui e eu encontro vocês já já. Então, chamem amigas de vocês pra gente ir pra próxima aula.